Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia. O arquiteto Alberto Cabral foi interrompido, por isso tem a prioridade na retomada desse espaço. Mas eu falava a respeito do empreendedor imobiliário. Esse empreendedor, aqui em Porto Alegre, ele tem... Não é só em Porto Alegre, na realidade, no Brasil inteiro é parecida a situação, de que, na medida em que o ente público não consegue organizar o sistema de construção, o agente privado ele se torna um planejador da cidade. Então, por exemplo, bairros novos são criados, não são criados porque se imaginou que esse bairro, naquele local, com aquela estrutura, com aquela infraestrutura, com aquele sistema de transporte pudesse existir. Ele primeiro é colocado o bairro ali, então nós vemos as situações como Minha Casa Minha Vida, que são projetos que, na atual situação, são projetos extremamente ruins e que ficam em regiões longínquas que precisa ser criado sistema de estradas, escolas, praças, luz, energia, água, esgoto, para poder atender aquele empreendimento de 400, 500 apartamentos. Porque em função do custo da área. Porque ninguém, em função do custo da área, por que acontece isso? Porque o sistema Minha Casa Minha Vida precisa ter um terreno muito barato ou de doação. E isso aí, então, esse sistema que eu digo aí é um problema de planejamento a nível federal. E o planejamento municipal não permite que isso aconteça. E as coisas vão acontecendo na cidade em cima de empreendimentos privados. Não existe, como a iniciativa pública está alheia a esse processo, é como se colocava esse sistema de controle de habitação e de controle de projetos, ele não traz novidade nenhuma. Agora, nos últimos anos, dois anos eu acho, está sendo planejado o 4º distrito. Então foi contratado um escritório de arquitetura com um conhecimento razoavelmente grande para fazer um planejamento e uma proposta para o bairro, que eu acho que é a primeira coisa que acontece nos últimos 20 anos aqui na cidade de algum tipo de planejamento. Se vai dar certo ou não vai dar certo, por enquanto não se tem nenhuma ideia, até porque não existe ainda o projeto consagrado. Mas essa aí é uma das dificuldades que nós encontramos nesses planos diretores que são feitos de uma maneira atabalhoada, com influência de muita gente da construção civil e sendo julgado muitas vezes por vereadores que pouco conhecimento têm da área de urbanismo, porque planejamento urbano eu acho que precisava ser planejado por urbanistas ou por arquitetos assessorados de todas as outras profissões que possam complementar esses planos. E os planos, na realidade, eles são vistos como uma produção material da cidade e não a produção intelectual ou social da cidade. Isso aí é que nós precisamos buscar um jeito de conseguir modificar e que agora, com essa revisão do plano diretor que está sendo proposta agora nesse momento, acho que seria uma boa oportunidade da gente começar a chegar a atender mais a pessoa, porque uma coisa é certa, a pessoa é a única que é interessada na cidade. Né? Eu queria rebater parte do teu último argumento. Pois não. Não há dúvida, e a humanidade faz isso desde que se comunica racionalmente, que todos querem influenciar sobre o seu meio para melhorar a sua condição de vida, a condição de vida dos seus. E não há dúvida que quanto maior a capacidade de influência, maior a capacidade de alterar o meio. E é claro que os investidores não são pessoas do mal, eles apenas estão procurando facilitar os seus interesses. E na busca de facilitar esses interesses, procuram influenciar sobre as normas estabelecidas que dificultam a consecução desses interesses. É claro que assim como Porto Alegre tem um plano diretor, Roma tem um plano diretor, Paris tem um plano diretor. Entretanto, em algumas cidades é mais difícil essa alteração das normas para atendimento dos interesses dos investidores.
E aqui isso parece que tem sido facilitado. Nessa discussão do plano diretor deste momento, informações que nós temos é de que há uma tendência de facilitar, de desregularizar o privado e ampliar a regularização sobre o público. E aparentemente há também uma tendência de expandir aquilo que se chama como interferência do privado no público. Em várias áreas nós temos as chamadas parcerias público-privadas. O investimento no caso do Porto é um exemplo. Nós precisamos de um maior espaço para a participação da sociedade organizada e espaço de garantia de visibilização dessas opiniões da sociedade organizada. Porque as discussões em espaço fechado, onde as representações desses grupos de maior influência vem sendo crescente, nos impedem de construir uma cidade mais inclusiva. Nós acreditamos que a prefeitura, eu falo nós, os ambientalistas, que vivem em Porto Alegre, passam em Porto Alegre a sua história de vida. Acreditamos que há um desrespeito muito crescente à questão ambiental, e a questão ambiental lato sensu, envolvendo os grupos que têm menor poder de influência sobre o poder público. Acreditamos que estamos no caminho errado. Eu gostaria de tecer algumas considerações. Primeiro, vou pegando a palavra do Dr. Alberto, quando ele citou, inclusive, um tipo de programa, né, que tem muita ligação com o tema da nossa discussão, que são cidades eco-inclusivas, né, que é a questão do programa Minha Casa Minha Vida. Né? Foi um programa instituído, né, na época do governo Lula, que ainda vige até hoje, com alguma dificuldade, né? Mas aqui vamos fazer, né, duas observações. Primeira, até mesmo para esse tipo de programa que atende determinado tipo de família que nos ajudaria a melhorar ecologicamente, ambientalmente a cidade, porque poderia tirar essas pessoas que estão em locais de risco, em locais de extrema vulnerabilidade, em locais como vivemos há pouco, o perigo e problema das enchentes. Para que seja implementado o programa, precisamos da iniciativa privada, precisamos do empreendedor, né? Que é alguém que, ao fim e ao cabo, vai buscar o lucro no implemento da sua atividade. Não vai estar fazendo favor ao poder público, não vai estar fazendo favor a aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, essa pessoa, esse agente econômico entra no mercado, entra no próprio planejamento urbano com interesse, tá? E aqui eu gostaria, inclusive, de lançar mão de algo que eu entendo que seria importante que nós tratássemos. Até gostaria de ouvir a opinião do Dr. Alberto, que é mais especialista, técnico no assunto, que é um problema que eu entendo, né, que tem relação com essa questão da habitação, né, que é a questão da possibilidade de verticalização da cidade em detrimento dessa horizontalização, né? Como o senhor falou, né, esses empreendimentos, Minha Casa, são feitos em locais distantes, onde há inclusive uma maior destruição do meio ambiente. Então, eu acredito que nós deveríamos também pensar nisso, ou possibilitar isso, e inclusive poder mexer, e daí é que eu não concordo com essa ideia estaríamos beneficiando o grupo A, B ou C na medida em que estamos possibilitando que haja um maior índice construtivo em determinada região, né? Se aquela região é a região que tem uma melhor infraestrutura, que tem melhor mobilidade, transporte público, ao invés de mandar a determinada classe da população para, vamos dizer assim, os confins lá do município de Porto Alegre, para que outrora era chamada área rural e hoje
nem a mais, tamanha a horizontalização da cidade, né? Aí gostaria, inclusive, também, né, de levantar esse tema, né, de ressaltar essa questão do projeto, né, do 4º distrito, porque isso é algo que nós temos, que está sendo montado, ainda acredito que ainda seja incipiente, né, porque deveria... E essa é uma revitalização. É uma revitalização do que se chama... Não é um processo de revitalização. Só É readequação. É toda uma recomposição do bairro. Tá? Porque o que nós precisamos fazer? Vamos pegar esse exemplo. Eu tenho um conhecimento razoável desse projeto aí. Eu tenho acompanhado o Benami, que é o arquiteto que está mexendo mais próximo com isso, e ele tem explicado algumas vezes. Ele está querendo utilizar maneiras de usar os terrenos de tal jeito que se consigam, primeiro, uma grande área de relacionamento social entre as novas habitações. A reutilização de terrenos que têm capacidade construtiva X para se tornarem essas áreas públicas e esses índices construtivos passarem para outros terrenos onde, como tem muito prédio de preservação histórica na região, utilizar esses prédios no sentido de conseguir que, em utilizando esses índices das áreas públicas, dentro desses terrenos, se consigam uma melhor utilização dos terrenos. E dentro de um processo que ele chama lá de uma volumetria própria, que cada terreno, então, vai ter um índice próprio e um índice que vai ser aditado a ele, e esse índice vai gerar uma geometria de prédio diferente entre cada um deles, adequada a um sistema de visuais e coisas mais que aqui não há espaço para explicar. Mas todo esse sistema do bairro, ele não é uma revitalização, é um replanejamento de todo esse bairro. Se isso acontecer do jeito que está sendo programado, efetivamente nós vamos ter uma região da cidade onde, pelo menos a parte física da implantação desses novos equipamentos, poderão atender de uma maneira melhor toda a população que vai viver naquele local. Claro que tudo isso aí vai depender de posições de que o município também vai ter que colocar coisas ligadas à escolaridade, coisas ligadas à hospitalização. Já estão sendo criados, inclusive nós temos, no meu escritório, nós já temos trabalhado com algumas situações de grupos que querem implantar áreas hospitalares dentro do bairro, mas que ainda não têm uma visão clara como vai ser, mas já existe, inclusive, investidores para que sejam criados grupos hospitalares dentro desse novo bairro. E esse bairro aí... É a criação de um novo conceito. De um conceito completamente diferente de planejamento urbano. É um conceito elástico, um conceito flexível, da parte que eu digo, da parte física. A parte social, essa aí eu não tenho uma visão muito clara de como vai acontecer, a não ser pelos locais e os parques e as vias e os locais de encontro que vão existir dentro do bairro, que obviamente só vão poder existir na medida que os prédios sejam construídos e que as pessoas vão para lá, né? Enfim, e tem que ter também, por outro lado, a situação do município tem que criar condições de que aqueles prédios históricos que existem hoje, que estão absolutamente impossíveis de serem usados, até por um problema de legislação municipal do patrimônio histórico, que é tão impeditiva no sentido de recriar coisas, que, por exemplo, esse assunto do histórico, tu vê, no mundo inteiro, tá? Tem áreas históricas importantes, mas sempre há um jeito de poder preservar alguma coisa e se construir alguma coisa nova, fazer uma integração do antigo com o moderno para conseguir mais utilização. Nisso que tu falas a respeito de verticalização, é outro ponto. Nós precisamos usar aquilo que já existe. Se existe um sistema de esgoto funcionando,
Pô, vamos usar esse sistema de esgoto, precisa fazer alguma adequação? Tudo bem, vamos fazer a adequação, mas nós precisamos usar, não dá para botar esse bairro lá no fim do mundo e tentar buscar uma nova área de esgoto, uma área de rua, uma área de praça, uma área que eu digo escolas, hospitais, polícia, enfim, todo o sistema de público que precisa envolver esses novos empreendimentos. Rigorosamente uma reconquista de espaço. Reconquista de Um espaço. espaço deteriorado, que precisa de um grande investimento. Isso não poderá provocar uma elitização daquela área? Acontece que nós vivemos num país, e o Brasil é um de tantos países que existem, onde antes de que tudo isso aconteça, hoje está acontecendo, mas vamos voltar um pouquinho para trás dessa história. Eu vejo o exemplo, eu conheço razoavelmente bem o exemplo da Coreia do Sul, tá? Que saiu de uma guerra não faz 30 anos, tá? E conseguiram criar em pouquíssimo tempo um país de uma absoluta qualidade de vida para todos. Hoje, Seul é uma das cidades mais inclusivas que existe na Ásia, mais do que Tóquio, mais do que as outras cidades da chinesas. Indústria pujante. Com uma indústria pujante, por quê? Porque vamos botar escola para esse bando todo de gente estudar. Em pouco tempo, isso aí, em uma geração, se consegue transformar, mas só que nós temos que botar muita escola, não é botar um pedacinho só de escola para resolver o problema e acertar problema de eleitoral. E tem que ser um ensino pesado e que sistematizado e que não comece como hoje está sendo feito no Brasil, que é a maior produtor de cursos superiores que existe, eu acho que em toda a América do Sul, é o Brasil, porque foi dada a possibilidade de que o ensino de terceiro grau privativo seja beneficiado. Hoje nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, só na minha área, nós temos 49 faculdades de arquitetura no Rio Grande do Sul. Uma é pública. Para diversificar depois, teremos arquitetos motoristas, arquitetos garçons, arquitetos... Vão ter, né, arquitetos de todo jeito. Só que lá embaixo, no primeiro e no segundo grau, que precisava ter investimento e que esse investimento precisa ser público, esse investimento não houve. O que se largou? Largou investimento no terceiro grau, que deixa o cara ganhar dinheiro e fazer doutor desse negócio. Eu só queria fazer uma observação ali contra esse projeto, essa revitalização, né, essa reconstrução daquele espaço, que algo que Jane Jacobs já dizia, né, a necessidade de que haja múltiplos usos naquele espaço da cidade, né? Então, é um chamado vazio urbano que existe em Porto Alegre e que há uma perspectiva de investimento e de incremento na sua utilização, que vai trazer um bem-estar para toda a coletividade. Agora, para que isso aconteça, é interessante que haja tanto moradia, tem que haver todos os comércio, serviços e áreas públicas para que as pessoas possam, né, utilizar aquele espaço. Nós precisamos que os gestores públicos escutem a comunidade. Porque embora existam exemplos de vários lugares do planeta, onde a gente vive é onde a gente atua. E nós podemos fazer coisas aqui, podemos fazer muitas coisas aqui. Por exemplo, nós podemos, num determinado momento, definir que uma determinada área, 170 hectares, para dar um exemplo concreto em Porto Alegre, é área rural. É área rural que se comercializa em reais por hectare. E daí uma empresa compra esse terreno e ele é transformado em área urbana, onde o comércio dali para frente é feito em reais por metro quadrado. E essa transformação de rural em urbano atende uma necessidade de investimento que utiliza esse discurso de que nós precisamos construir moradias populares. E propõe essas moradias populares a 10 quilômetros, 15 quilômetros, 50 quilômetros do centro. Guetizando. Isso. O que dificulta muito a participação dessas pessoas que precisam comercializar nesse centro econômico, que é essa ponta aqui na beira do Rio de Porto Alegre. Então, no discurso de criar, solucionar um problema de moradia, se
estimulam o investimento, se altera uma norma legal e se eliminam a parte da área rural de Porto Alegre que Porto Alegre precisa. Quando nós temos uma ociosidade enorme de espaços privados dentro do centro de Porto Alegre. Essa desocupação nos Lanceiros Negros agora era um espaço público que estava ocioso e que estava em determinado momento servindo de moradia e onde as pessoas foram retiradas dali da maneira que foram retiradas. Nós poderíamos estimular a iniciativa privada a utilizar melhor os seus territórios, levando em conta o que pensa a comunidade. Então, para encerrar esse exemplo, na Conferência Popular da Cidade, aquela que mencionei anteriormente, os bairros sugeriram coisas. E entre as coisas que sugeriram hortas urbanas. É assim, percebendo que a crise se avoluma e que as pessoas têm maior dificuldade de obter acesso a alimentos, hortas urbanas. E diziam assim, em todos os bairros existem terrenos ociosos, criando lixo, criando rato. Mas os proprietários desse terreno não autorizam ninguém a fazer ali uma horta. Por que não autorizam? Porque têm medo de uma possibilidade de apropriação. Bom, a prefeitura teria, digamos, um compromisso moral de estabelecer um mecanismo que permitisse a esse proprietário da terra ceder o uso para a utilização como horta sem perder o direito de propriedade. Poderia fazer isso com um estímulo legal e com talvez uma facilidade no pagamento do IPTU, ao mesmo tempo que elevar o IPTU daquelas áreas ociosas que não têm utilidade social nenhuma. Nós poderíamos evoluir nesse processo, escutando a comunidade. Concordo com o senhor. Atenção, estamos chegando ao final do programa. Temos 2 minutos e meio para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora, começando com o Dr. Nelson. O colega colocou uma questão que diz respeito com o direito de propriedade, que diz respeito com normas que existem no ordenamento jurídico e que tem como seu fundamento maior a Constituição Federal. Então, eu entenderia, se eu fosse o proprietário da terra, né, a preocupação que outra pessoa viesse ali para cultivar. Mas fora, vamos dizer assim, esse problema jurídico que existe, eu entendo que é extremamente importante essa colocação que o colega da HPAN fez, né, porque isso é algo que vem ao encontro dessa ideia de cidade eco-inclusiva, essa criação de hortas urbanas ou de locais em que aquela comida que é utilizada pelas pessoas, aquele alimento, ele é plantado na própria localidade, gerando menos poluição, menos transtornos para toda a coletividade, seja com transporte, seja com a própria questão da alimentação orgânica, que agora é algo novo, mas que está chegando muito forte para nós e que nós temos que pensar nisso, temos que pensar nessas situações outras de melhorar a nossa cidade, seja no que tange ao transporte público, à mobilidade urbana, à utilização melhor e revitalização das nossas ciclovias que já existem e a necessidade de melhorar essa interação desses agentes. Muito obrigado, Dr. Nelson Marisco, procurador municipal de Porto Alegre, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Arquiteto Alberto Cabral. Mas eu quero fazer uma finalização dessa possibilidade. É pena que o programa seja tão curto, ele devia ter 4, 5 dias. Uma hora, né? 4, 5 Todas dias as outras emissoras de televisão têm programas de mais de uma hora, esgotar só uma aqui, né? o programa. Mas eu trago uma situação interessante. Eu ando pelo Brasil inteiro e conheço, eu acho que praticamente todas as capitais do Brasil eu conheço e algumas coisas do interior. E me chamou muito a atenção uma revitalização do porto de Belém, do Pará, que é um porto fantástico, é um porto praticamente igual ao que nós temos aqui em Porto Alegre, com equipamentos muito semelhantes, na beira de uma água doce também, como nós temos aqui, e que foi transformado e revitalizado e construído um local absolutamente fantástico, que se usa, até a população usa, claro, não é para a absoluta situação de baixíssima renda, mas qualquer um pode chegar lá porque tem desde camisetas baratas para vender, até a vista e a alimentação também, que não
Não tem a mais sofisticada e a menos sofisticada. Eu acho que é uma situação tão interessante que no nosso meio, não sei se acontece no resto do mundo igual, mas no nosso meio acontece, as pessoas tendem a não se informar e ouvir informações pela metade de como elas vêm e não conhecem as coisas que estão mais próximas de nós. E esse aí é um porto brasileiro, num local que fica aqui a 4 horas de avião e que é fantástico, né? Muito obrigado, arquiteto Alberto Cabral, conselheiro do CAU, pela participação no Democracia. Leonardo Melgarejo. Quero agradecer em nome da Agapan, em nome do coletivo A Cidade que Queremos, essa oportunidade de participar do programa Democracia, de debater esse tema. Nós temos uma preocupação muito grande com o que vem acontecendo em Porto Alegre. Queremos lembrar ao porto-alegrense que essa discussão que está sendo restabelecida sobre o plano diretor, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida no futuro. Os moradores de bairro, as pessoas que trabalham em grupos devem atentar para esse tema, procurar se informar e tentar impedir que a desregulamentação das normas que nos interessem avance de forma acelerada neste momento. Essa é uma preocupação de todos nós. Muito obrigado ao programa Democracia por permitir trazer essa preocupação da Agapan para a sociedade porto-alegrense. Obrigado. Muito obrigado, engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, presidente da Agapan, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia, quando falamos um pouco, sim, sobre cidades eco-inclusivas, um pouco pela necessidade permanente de trazer este debate ao conhecimento de todos, no sentido de informar e também na expectativa de engajar, porque a sociedade, através da pressão baseada no conhecimento, é que tem condições de colaborar para a resolução dos problemas que atingem a cidadania. Democracia vai ficando por aqui, agradecendo a todos.